Diz assim a palavra de Deus: Filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Vamos orar pedindo a direção de Deus. Amado Senhor, nós oramos a Ti, Senhor, pedindo que o Senhor nos guie e nos direcione através do estudo da Tua Palavra, Senhor. Que a palavra seja exposta aqui essa noite e venha com poder para transformar as nossas vidas, para nos encher de confiança e de esperança sobre a Sua segunda vinda, Pai. Que possamos, de fato, manter nossas mentes atentas ao texto, atentas à pregação, e que realmente nossas vidas sejam transformadas pelo poder da Tua Palavra. Em nome de Cristo que oramos. Amém. Irmãos, essa sessão que nós vamos começar a estudar hoje, ela trata sobre a esperança que todo verdadeiro cristão possui, o dia que Jesus Cristo vai voltar a esse mundo. Creio que esse último louvor introduziu muito bem o assunto. Nós cantamos aqui, Jesus vai voltar, né? Com uma certeza, aleluia, Jesus um dia vai voltar a esse mundo. E João, ele usa essa esperança como um dos motivos que nos move a obedecer e amar a palavra de Deus. Essa esperança na vinda de Cristo faz com que o cristão ame a palavra de Deus e obedeça a palavra de Deus. A esperança na volta de Cristo como um incentivo à nossa santificação ou à busca pela santidade em nossas vidas. Então hoje eu quero analisar apenas o versículo 28, tá? Do segundo capítulo, aqui da primeira epístola de João, que diz assim: Filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. A verdade é, Jesus vai voltar. Quem nunca ouviu isso? Quem nunca escutou sobre a segunda volta, a volta de Cristo? É um assunto bastante conhecido, tanto dentro do meio evangélico quanto fora do meio evangélico. Mesmo alguém que não seja cristão, provavelmente ele já ouviu falar sobre esse assunto, o dia que Jesus Cristo vai voltar. E isso ocorre muito semelhante ao que aconteceu quando o anúncio do Messias viria pela primeira vez. Quando Jesus veio pela primeira vez, quando Jesus veio ao mundo, até mesmo o imperador romano Herodes, que não tinha nada de judeu, ele já estava ciente da promessa de um Messias que viria e libertaria o povo de Israel, que viria para instituir o seu reino. E ele sabia tão bem dessa história que ele mandou matar todos os meninos de Belém e aos seus arredores, de 2 anos para baixo, quando ele soube que o Messias havia nascido. Então as pessoas daquele tempo, por mais que elas não pertencessem à nação judaica, elas sabiam da promessa messiânica que era anunciada pelo povo de Israel. E da mesma forma ocorre hoje aos nossos dias. A promessa da segunda vinda é disseminada por conta dos cristãos que anunciam a todas as pessoas. E João, nesse versículo, ele nos mostra 2 reações que as pessoas terão no dia que Jesus voltar a esse mundo. Todas as pessoas reagirão de alguma forma nesse grande dia. E é isso que nós vamos analisar aqui essa noite. E tentar, através da análise dessas 2 razões, tentar nos encontrar, nos identificar qual seria a minha reação se Jesus voltasse hoje. Uma coisa é certa, ele vai voltar. E como nós sabemos disso? Como temos a certeza? Porque a Bíblia nos revela.
Antes de mais nada, vamos ver o que a Bíblia fala. Qual é o ensino bíblico sobre essa segunda vinda de Jesus? Então a Bíblia ensina que Jesus voltará. Essa volta, esse assunto deveria interessar a todas as pessoas. Todo mundo deveria se interessar por isso. Jesus vai voltar? Como que vai ser? O que vai acontecer? Quando Cristo vai voltar? O que a Bíblia diz sobre isso? E é isso que nós vamos ver. Em Mateus, capítulo 24, de 36 a 39, diz assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Ainda em 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 3, também nos revela: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com a precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. O dia do Senhor é a volta de Cristo. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a quem está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Ninguém sabe quando Cristo voltará. Nós sabemos somente que Ele vai voltar de uma maneira inesperada, sem aviso. Quem quer que se proponha a marcar uma data para a volta do Senhor, pensa que sabe algo que Deus mesmo não disse a ninguém. A data nós podemos não saber, mas fica claro através da Bíblia que nós devemos estar preparados para a volta do Senhor. Mateus ainda, capítulo 24, de 42 a 44, diz assim: portanto vigiais, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse que horas viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Porque nunca sabemos quando o ladrão pode chegar em nossa casa, nós temos que manter nossa casa sempre bem trancada, bem protegida. Desde que não sabemos quando o Senhor voltará, nós temos sempre que viver de maneira fiel. Essa é a lógica da advertência bíblica. A natureza imprevista da volta do Senhor significa que é impossível olhar em volta buscando sinais, numa tentativa de calcular o momento exato que Jesus voltará. Ninguém tem qualquer ideia de quando Jesus vai voltar. Ele pode voltar antes mesmo de nós terminarmos esse culto, como podem passar mais 2000 anos, ou ainda mais, e ele ainda não ter voltado. A advertência bíblica é que a gente esteja sempre prontos, esperando uma iminente volta de Jesus. E diretamente ligado ao fato de estarmos prontos ou não para esse dia, que nós chegamos às duas reações que as pessoas terão quando Jesus retornar. O versículo alvo aqui da nossa exposição de hoje diz que toda pessoa, eu, você ou quem quer que esteja vivo nesse dia, terá ou uma ou a outra reação. E as duas reações que podemos ter são confiança ou vergonha. Em primeiro lugar, a confiança. Diz assim o texto: filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança. A palavra grega traduzida aqui por confiança, ela tem um sentido de liberdade. Segundo o contexto do versículo, é uma liberdade de estar na presença de Deus. É um sentimento de confiança de estar diante de Jesus num dia de juízo. E esse sentimento de confiança, ele provém apenas de um coração que não possui nenhum peso ou culpa pelos nossos próprios atos ou pecados. Um coração que foi verdadeiramente alcançado pela graça
e a misericórdia do Senhor. O coração de um cristão verdadeiro. Você já deve ter notado como o apóstolo João gosta de fazer esses comparativos. Recentemente ele comparou os hereges com os verdadeiros cristãos. Ele já havia lá no início falado sobre a diferença de quem anda na luz com quem anda nas trevas. Por várias vezes ele faz esse comparativo entre verdadeiro e falso cristão. E aqui novamente nós vemos essa preocupação de João. João está nos mostrando como se comportará o verdadeiro cristão e como se comportará o ímpio, aquele que não creu em Jesus no dia que ele retornar. E eu quero destacar aqui alguns aspectos sobre a reação do verdadeiro cristão. Os aspectos que fazem com que essa confiança brote do coração no dia em que esse verdadeiro cristão estará frente a frente com o seu Senhor Jesus. E o primeiro aspecto é que o dia da volta de Jesus é a esperança de todo cristão. Nós vivemos, irmãos, tempos confusos. Se olharmos para um lado, nós veremos tudo de bom que a vida nos oferece. Nós nunca tivemos tantos avanços tecnológicos, humanitários, políticos, sociais, econômicos, expectativa de vida, o crescimento de possibilidades para a gente viver muito bem. E a verdade é que nós desfrutamos de muitas coisas boas que o mundo dos nossos dias nos oferece. Comparado com a maioria da população mundial, nós desfrutamos as melhores roupas, as melhores comidas, as melhores casas, o melhor conforto. Esse é o lado bom que a gente muitas vezes prende os nossos olhos. Mas por outro lado também, no mesmo mundo, é possível ver em nossos dias o mais horrível que o ser humano pode produzir: a miséria que toma conta de milhões de pessoas em nosso planeta. Gente por toda parte do mundo passando fome, morrendo por não ter o mínimo possível para a sua sobrevivência. Parece inacreditável não dizer que uma pessoa a cada 3 segundos morrem de fome no mundo. São 28.800 pessoas mortas por dia por não terem o mínimo para se manter. Sendo que nós vivemos um tempo onde todos poderiam ter de tudo com certa fartura, mas uma minoria privilegiada detém a maior parte da riqueza do planeta e injustamente administra de forma a beneficiar apenas os seus próprios interesses mesquinhos. Essa é a realidade do nosso mundo. Muitos já levantaram a bandeira contra a desigualdade social, mas ninguém até hoje conseguiu mudar essa situação. Muitos, inclusive, olham para essa realidade e pensam que não há solução, não há esperanças para a humanidade. Mas onde eu quero chegar com tudo isso, irmãos? Tudo isso foi para levantar um questionamento individual nosso, para cada um de nós refletir em nossas próprias vidas. São tantas distrações para nós. Por um lado, uma vida que nos enche os olhos, muitas coisas boas para desfrutar. Por outro lado, muitos motivos para desanimar. O que te faz levantar todos os dias e enfrentar esse mundo de tantas ofertas agradáveis aos olhos, por outro lado, de tantas dificuldades? O que te motiva a lutar, a prosseguir no mundo que pode satisfazer todos os seus desejos pecaminosos, mas também um mundo de tanta injustiça? Eu não sei, irmãos, a sua motivação, mas eu sei o que a Bíblia diz sobre a motivação dos cristãos verdadeiros. Eu sei a motivação dos discípulos de Jesus que permaneceram e lutaram pela fé cristã e lutaram até o fim. O texto de Atos, capítulo 1, dos versos 10 a 11, nos relata o momento que Cristo subiu aos céus depois da sua ressurreição.
E é dito assim: estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que olhais tanto para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Os anjos aqui anunciaram para os discípulos que Jesus voltará da mesma forma que ele subiu. E além dessa esperança no retorno, o próprio Senhor Jesus encheu o coração dos discípulos de esperança quando ele falou sobre quando eles encontrariam com ele novamente. João 16:22 diz: assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém lhe tirará essa alegria. Aqui nesse texto, Jesus não está falando do dia da segunda volta, mas ele estava falando um pouquinho antes de morrer na cruz, e que seus discípulos o veriam novamente depois da ressurreição. E isso de fato aconteceu. Jesus apareceu para eles depois, ressurreto, e eles muito se alegraram em ver Cristo ressuscitado. Isso confirmou, isso autenticou tudo aquilo que Cristo havia prometido, tinha se cumprido, e de agora em diante ninguém tiraria deles a alegria, a certeza de que Jesus é sim o Messias, é sim o Filho de Deus, e que como ele se prometeu que ressurgiria dos mortos e cumpriu, a sua promessa do retorno também um dia se cumprirá. Desde a era apostólica, os cristãos vivem sob a luz da iminente volta de Cristo. Isso é o que traz esperança ao cristão. O dia em que Cristo virá e redimirá todas as coisas, onde ele instaurará o seu reino de justiça, onde não haverá mais uma pessoa morrendo a cada 3 segundos de fome. Essa esperança, a volta de Cristo que moveu os discípulos que perseveraram até o fim, essa esperança deve ser o mesmo fogo que abastece o nosso coração hoje, o dia da volta do nosso Salvador. E sabendo, irmãos, que cada dia que passa se aproxima esse grande dia. Eu creio, irmãos, que se tivermos essa esperança, essa certeza bem viva dentro de nós, que a volta de Cristo é iminente, ela nos traria uma vida mais piedosa, vidas mais moderadas no sentido da nossa conduta moral e na nossa luta contra o pecado. Mas infelizmente, o Deus desse século e o seu terrível sistema tem tentado e tem conseguido retirar essa verdade de muitos crentes, fazendo com que eles olhem para as coisas desse mundo, ficar preso no dinheiro, na luxúria, nessa falsa prosperidade. Sendo assim, o crente ele perde a visão do futuro glorioso prometido por Cristo aos seus seguidores. Não é porque se eu estiver pecando no exato momento da volta de Jesus eu vou perder a minha salvação, nada disso. Mas é porque nós temos um vislumbre constante de algo que pode ser hoje. A volta de Jesus pode ser hoje. Ter esse vislumbre no nosso coração torna a gente mais cuidadosos. Viver constantemente com o olhar na eternidade. O que é eterno passa a ter muito mais valor do que as coisas passageiras desse mundo, porque nós mantemos viva a esperança de que pode ser hoje, o dia que eu vou me encontrar com o meu amado, eu vou viver com ele eternamente ao seu lado. Muitos vivem como se Cristo nunca fosse voltar, vivem e sua vida se restringe a esse mundo. O temporário tem muito mais valor do que o eterno, porque ele está muito mais próximo das coisas terrenas do que das coisas eternas. É muito triste quando nos encontramos dentro desse contexto, irmãos. E é nisto que reside a nossa reflexão aqui hoje.
Onde eu tenho colocado a minha esperança? Eu desejo, eu anseio pela volta de Cristo? Ou sou daqueles que pensa, espera um pouquinho mais, Jesus, está tão boa a minha vida agora, volta outro dia, tenho tantos planos ainda para concretizar. E não pense, irmãos, que isso é um pensamento absurdo dentro de pessoas que se dizem cristãs. Muitos pensam assim, porque os prazeres do mundo já os atraiu mais do que os prazeres eternos que Cristo pode lhe oferecer. Relembrando as palavras do próprio apóstolo aqui na epístola, no capítulo 2, 15 a 17, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. João nos diz, não amem as coisas desse mundo, não amem as riquezas, não amem o conforto, não amem a prostituição, não amem o entretenimento, não amem o esporte, porque se você amar essas coisas, você não vai desejar que elas passem. Você nunca vai desejar que essas coisas que te dão tanto prazer cheguem ao fim, porque é isso que vai acontecer quando Cristo voltar. Consequentemente, você não deseja que Ele retorne, porque você ama tudo aquilo que Ele odeia. Outro sentimento distorcido que nós podemos nutrir é desejar a volta de Jesus, mas apenas como um alívio para os nossos próprios problemas. Talvez esse seja um sentimento até mais perigoso do que o anterior, porque você pode se enganar de estar com o sentimento correto. Eu desejo que Jesus volte hoje, mas o motivo para desejar isso é para não ter que dar explicações sobre o aluguel que vence amanhã e você não tem dinheiro para pagar. A volta de Jesus como um alívio para suas dificuldades financeiras, ou porque a vida está muito difícil, ou porque eu estou sofrendo perseguição no meu trabalho, ou porque eu tenho dificuldades amorosas, enfim. O desejo da volta não é nutrido por um amor intenso em se encontrar com o seu Salvador, mas sim um mero alívio para suas dores. A volta de Cristo, ela vai nos trazer esse alívio, vai. Mas se o seu objetivo é esse, isso só revela um coração egoísta e que só pensa em si mesmo. O nosso pensamento e sentimento sobre a volta de Jesus pode nos dizer muito acerca do nosso cristianismo. Será que eu tenho a esperança certa? Será que meu sentimento sobre esse momento é algo justo diante de Deus, ou apenas me mostra o meu próprio egoísmo e minhas paixões mundanas? Você crê que Jesus vai voltar? Você estaria preparado, confiante para encontrar Jesus hoje? Será que você teria essa confiança no sentido de liberdade, de ir correndo, estar diante dele e prestar contas da sua vida? Estaria confiante e teria a liberdade de abraçá-lo, confiando de que você fez o seu melhor, que você lutou pela causa de Cristo? Se a sua resposta foi vacilante, duvidosa, ou você tem certamente a certeza de que não está preparado, então você está hoje no grupo de pessoas que terão a segunda reação, que João nos apresenta no texto. A segunda reação que o texto nos mostra que as pessoas terão no dia da volta de Cristo é vergonha. E o texto diz: filhinhos, agora, pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar tenhamos confiança, e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Dois grupos de pessoas: aqueles que se aproximarão, que buscarão a presença de Cristo com confiança, e aquelas pessoas que se afastarão dele com vergonha. E ao ler essa parte do versículo, logo me veio à mente o texto de Gênesis 3, 6 a 8, onde é dito
o exato momento da queda de Adão e Eva, que diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. A reação de Adão e Eva foi semelhante à que algumas ou a maioria das pessoas terão no dia em que Cristo retornar. Elas se esconderão, se afastarão, como diz o texto, com vergonha. A vergonha de Adão e Eva era por conta do seu ato de desobediência. Quando Jesus retornar, a vergonha será motivada pelo mesmo sentimento. Todos saberão que viveram vidas em desobediência ao Deus Todo-Poderoso. Hoje, as pessoas podem viver, você pode viver, dizendo no seu coração: Deus não existe, eu sei o que é melhor para mim, quem manda na minha vida sou eu. Nós não podemos proibir ninguém de pensar dessa forma. Pessoas fazem piadas com Jesus, fazem piadas sobre a Bíblia, tiram onda dos crentes. Pessoas preferem crer no espiritismo, no islamismo, no budismo. Pensam assim mesmo com cristãos ao seu redor, mostrando a verdade, advertindo. Mesmo assim as pessoas continuam trilhando os seus próprios caminhos. Só que nesse dia, irmãos, quando Jesus voltar, toda a verdade será exposta a todos os homens. Todos saberão que Jesus Cristo é de fato o Messias, o Filho de Deus. Só que ao contrário da sua primeira vinda, onde ele foi rejeitado e morto, o Cordeiro de Deus, agora ele virá como um leão, como um justo juiz. A Bíblia nos conta um pouco sobre esse dia. Em Apocalipse capítulo 6, 15 e 17, mesmo o apóstolo João, que nós estamos lendo a epístola, ele teve uma visão sobre esse dia. E ele descreveu, ele disse: então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? O dia do juízo chegará, quer você acredite, quer não, quer você queira, quer não. Para ilustrar um pouquinho essa realidade de julgamento, conta-se sobre um dos agnósticos mais respeitados e influentes da história dos Estados Unidos. É um homem que faz conferências e palestras por todo o país, nos quais ele desacredita totalmente a Bíblia e a existência de Deus. Diz que numa noite, quando ele estava numa pequena cidade do estado de Nova York, ele proclamou com eloquência suas dúvidas quanto ao juízo eterno, quanto ao dia do juízo, quanto ao inferno. E diz que ao terminar a sua depreciação sobre esse assunto, conta-se que um senhor de idade, aparentemente embriagado, que estava no fundo do salão, gritou: eu tenho grandes esperanças que você tenha razão. Estou mesmo contando com isso, que não vai haver julgamento, que não vai ter juízo, que não tem inferno. Esse homem, ele sabia que o seu estilo de vida, o estilo de vida que ele havia adotado, certamente o condenaria diante do Deus das Escrituras. E este é um retrato do homem moderno, irmãos. O homem moderno não gosta de pensar em Deus em termos de ira, em termos de raiva, em termos de juízo. O homem moderno, ele prefere moldar a Deus às suas próprias inclinações. Então eles dão a Deus as características que ele mesmo deseja que Deus possua. Tenta refazer Deus, a fim de que ele se ajuste nos seus próprios pensamentos.
algo que possa proporcionar a ele viver um conforto em meio aos seus pecados, em meio à sua vida que ele decidiu ter. E esse Deus moderno, ele apresenta os atributos de amor, misericórdia, perdão, mas sem nenhum tipo de justiça. O que quer dizer que, no fim das contas, a ausência de julgamento e a ausência da punição pelo pecado. Deus, ele se vê reconstruído pela linha da tolerância, do amor generalizado, da boa vontade universal. A opinião bíblica de que retidão e justiça têm o mesmo peso e o mesmo valor que o amor na natureza divina, vê-se totalmente abandonado. Nesse quadro, nesse Deus pintado pelas pessoas, não existem leis que exijam obediência absoluta. E tampouco encontramos em Deus padrões pelo qual o homem deve viver. Quer um exemplo disso? Mais de 900 teólogos e estudantes de teologia se reuniram algum tempo atrás na Escola de Teologia de Harvard. Imagina, Escola de Teologia em Harvard. Eles fizeram um balanço sobre uma chamada nova moralidade e a sua importância para a igreja. E aí, certo professor de teologia disse que relações sexuais pré-conjugais entre noivos eram justas e que Deus não as condenaria. Um outro professor de outra linha teológica achava que nenhuma relação sexual deveria receber condenação absoluta por parte da igreja. E é deste modo, irmãos, que muitos líderes religiosos continuam reconstruindo Deus, de acordo com as tendências seculares e humanistas da nossa época e cultura. Eles esquecem o que disse o salmista, que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Os testemunhos do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. A Bíblia previne, em Provérbios, capítulo 28, 5, que os homens maus não entendem o que é justo. As Escrituras constituem padrões para o homem que jamais poderão ser modificados, e pessoa alguma tem o direito de abaixar esses padrões. A Bíblia ensina que Deus é, sem a menor sombra de dúvida, um Deus de julgamento, de ira e raiva. Eu vou ler alguns textos, irmãos, que falam sobre o dia do juízo. Mateus 11, 22. Repetidas vezes Jesus avisou sobre o julgamento. Ele diz assim: e contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos vigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Mateus 12, 36. Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Mateus 13, 41 e 42. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Atos 17, 31. Os apóstolos também ensinaram sobre o dia do juízo. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou. Romanos, Paulo ensina, capítulo 2, 5 e 6. Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira para si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Paulo ainda em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 1, 7 e 8. E dar o alívio a vocês que estão sendo atribulados e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá do céu, com os seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Hebreus 9, 27. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e depois disso o juízo. 1 Pedro 4, 5. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. São apenas alguns de várias passagens que poderíamos citar
indicando o momento de julgamento que um dia virá, no qual todo ser humano estará envolvido e do qual nenhum escapará. Se nós tirássemos da Bíblia todas as referências que ela contém sobre o juízo final, ela ficaria muito menor do que ela é. O homem, ele pode hoje tentar desacreditar esse dia, o dia em que ele prestará contas a Deus. Eu creio que até é coerente da parte de quem vive sem Deus essa posição. Eu creio que é um mecanismo de defesa do próprio ser humano. Porque pensem só, irmãos, se alguém que vive como se Deus não existisse, admitisse um dia do juízo, que esse dia vai acontecer, como essa pessoa lidaria com a culpa hoje? Ela simplesmente não conseguiria viver. Essa pessoa desde já teria uma vida de tormento, pensando no dia em que ela ia prestar contas da sua vida. Portanto, a negação é necessária para que ela siga a sua vida sem maiores problemas. Mas então, como que essas pessoas conseguem lidar com esses textos bíblicos tão fortes? Sabe o que elas pensam? Vamos tirar o crédito da Bíblia. Vamos desacreditar as pessoas sobre Deus, sobre Jesus. Nós não temos como tirar as palavras desse livro, mas nós podemos tirar o peso dessas palavras. Vamos falar sobre um novo Deus, um Deus do amor, um Deus perdoador, onde todos, sem exceção, serão salvos. Ninguém vai padecer no inferno. Deus é amor. Aí eu fico imaginando como se fosse uma sala cheia de assassinos, de bandidos, dos piores tipos, e dessemos para eles o poder de julgarem a eles mesmos. Será que algum deles condenaria a si mesmo, ou condenaria algum dos seus companheiros? Esse é o quadro da humanidade, todos condenados, tentando se absolver a si mesmos. Só que o juiz, nesse caso, ele não possui crime algum sobre si. Pelo contrário, ele em sua natureza é justo e jamais permitirá que alguém culpado seja inocentado e saia impune. Mas e depois do juízo final, o que vai acontecer? Bom, sobre esse tempo, depois de cumprir o julgamento, aí resta a penalidade eterna, no local destinado aos que tentarão se esconder de vergonha de Cristo. E sobre isso, irmãos, sobre o tormento eterno, eu quero dar uma breve palavra. Na verdade, eu só vou ler algo que João Crisóstomo, nascido em 347, escreveu sobre o assunto. Eu sei, escreve João Crisóstomo, que muitos se horrorizam com o inferno, mas eu penso que a perda da glória do reino de Deus é um sofrimento pungente, pior que o inferno. Esta privação do bem causará tamanha tormenta, tamanhas tristezas e limitações, que mesmo que não houvesse nenhuma punição aguardando os pecadores, por si mesmo essa perda é a punição mais forte do que as tormentas do inferno, e pode dilacerar nossas almas. Muitos insensatos desejam apenas se livrar do tormento, mas eu considero que sofrimento pior do que o inferno é o castigo de não ter a graça divina. E para aquele desprovido de graça, penso que irá chorar não tanto pelas tormentas eternas do inferno, quanto por estar privado do reino dos céus. Um dia, irmãos, toda essa realidade espiritual, ela será revelada a todos os homens. As pessoas saberão que foram criadas por Deus e que viveram suas vidas em rebeldia a Ele, sem dar a mínima importância para aquele que os criou. E o fato de viver a eternidade afastada do seu Criador será um tormento maior do que qualquer outro tipo de tormento que o inferno possa ter. A Bíblia, ela nos mostra claramente, irmãos, que Jesus retornará a este mundo. E João nos mostra que as pessoas reagirão de duas formas. Umas confiantes correrão com liberdade aos braços de Cristo.
outras fugirão envergonhadas e tentarão inutilmente se esconder, porque saberão que certamente vivemos suas vidas ignorando a Deus e a sua palavra. E eu quero encerrar com uma reflexão, irmãos. Se Jesus voltasse agora, em qual dos dois grupos você seria encontrado? Nos que correrão para abraçar o seu Senhor? Ou no grupo que se esconderão envergonhados com a sua própria vida? Pense nisso por um momento. Se você certamente faz parte dos que terão confiança, graças a Deus por isso, irmãos. E persevere até o fim. Busque cada vez mais essa confiança. E tenha na volta de Cristo a mesma esperança que nutriu tantos cristãos que já passaram por esse mundo. Viva sobre essa luz da iminente volta de Cristo. Que essa esperança motive a sua vida diária e busca por mais piedade e devoção. Que quando pensamos que Jesus pode voltar hoje, nós nos aproximamos da eternidade, daquilo que é eterno. E perde totalmente o valor tudo aquilo que é temporário, que está passando, que pode passar hoje. Viva cada vez mais sobre essa luz. Cristo pode voltar, e pode ser hoje. Entretanto, irmãos, se você não possui confiança suficiente para encontrar Cristo hoje, se você se sente envergonhado pela sua própria vida, então queira mudar essa situação hoje mesmo, porque amanhã pode ser tarde. Busque Cristo com todo o seu coração, queira que Ele tome o trono do seu coração de maneira definitiva. Ore por isso, peça isso em oração, que Deus te atenderá. Tiago 4,8 diz: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Vamos orar.